Aconteceu um crime dentro do condomínio. O quanto o síndico ele é responsável ou não? O síndico é responsável 100% do que acontece dentro de um condomínio. Então ele é responsável civilmente. Inclusive criminal. A gente está usando Ele deveria estar preocupado com isso, então. Não, você deveria não. Você precisa estar Não, o síndico. Você também, porque Sim. inevitavelmente pode acontecer dentro da sua empresa. Mas aí eu posso acionar o condomínio. Sim, pela mas sua omissão. O síndico, ele é responsável efetivamente por isso. Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio aqui na quarta-feira na Prime Bid. E antes de apresentar o nosso convidado, que é um dos maiores especialistas na área de segurança do nosso segmento, eu tô com meu parceiro de bancada. E aí, Luquinha, Marcelo Bano. E aí, pessoal? Hoje vai ser do caramba. Porque assim, vamos falar de muita coisa que acho que o mercado tem muita dúvida. Vamos tirar os paradigmas do setor. Vamos falar quais são as tendências desse setor que não sofreu na pandemia. Boa. Eu acho que vai ser bem legal essa conversa. Perfeito. Pessoal, hoje eu tô aqui com o nosso convidado João Barreto, que é gerente sênior na ICTS Security. João, para quem não te conhece, não tem internet, também não conhece a ICTS, conta como é que você chegou nesse mercado e o que é a ICTS Security? É uma fornecedora de mão de obra terceirizada de segurança ou não? Explica pra galera. Beleza, Lucas, Marcelo, Yara. Mais uma vez eu agradeço aí pelo convite. É um prazer falar aqui com vocês e de a gente compartilhar informação para o nosso mercado. Boa. Bom, sou João Gabriel Barreto, eu estou há 22 anos no mercado, então a gente já teve muita experiência com vários chapéus diferentes. Né? Eu fui prestador de serviço, já fui tomador de serviço e também agora consultoria. Né? A gente muda um pouquinho a característica, mas enfim, dentro do nosso mercado, o segmento é muito amplo, né? Tem muitas atividades aí. Bom, a ICTS. A ICTS é uma empresa de origem israelense, ela está presente no Brasil há 30 anos. O nosso fundador, ele veio para o Brasil para atender uma família no Rio de Janeiro que estava com um problema de sequestro. Então, esse era o crime, né? No começo dos anos 90, acontecia muito esse tipo de crime. Então, ele realmente veio montar uma estrutura, uma equipe de segurança pessoal para essa família. Fizemos a atividade, né, naquela ocasião, foi treinada a primeira equipe, né, de seguranças pessoais com uma prestadora de serviço, mas treinada pela ICTS naquela época. Aí Israel, levaram os agentes para lá e tudo mais. E essa família ainda é cliente, é um cliente ativo da ICTS lá no Rio. E, inevitavelmente, a gente começou a entrar por meio de indicação, e a gente fala sempre bastante aprendi com vocês, falar sobre autoridade e tudo mais. A ICTS realmente ganhou essa notoriedade e principalmente autoridade na segurança pessoal. E a gente começou a expandir muitos clientes, famílias ou executivos, pessoas executivas, para desenvolver esse trabalho de segurança pessoal. Tá? E, inevitavelmente, a gente entrou nos negócios. Então, lá em 95, iniciamos um processo por exemplo, de prevenção de perdas, inclusive estive na casa para falar com o Ozawa, né? E falamos sobre isso, eu e o Rodrigo Castro, lá da Protivity, ICTS Protivity, justamente porque a gente falava muito sobre riscos, ok, começou com segurança pessoal, mas expandiu muito, porque o mercado de segurança e o mercado de risco em si é muito grande, né? Então, a ICTS está bastante tempo aí ajudando os clientes na segurança pessoal, empresarial e condominial. Mas uma dúvida, essa mão de obra que a ICTS utiliza não é uma mão de obra própria na hora da execução junto com o cliente. Ela usa um terceiro, ela é o intermediador entre esses dois, é isso? Perfeito, esqueci da segunda parte da pergunta. A ICTS não presta o serviço de vigilância, muito menos de instalação de sistemas. Essas duas verticais ou frentes são realizadas por fornecedores, né? As empresas especializadas em vigilância, a segurança pessoal, portaria, o que seja, e também as empresas que fazem instalação de sistemas eletrônicos. Então, nessa ocasião, a gente faz lá a primeira parte, que é o diagnóstico, análise de risco, planejamento, plano, projeto integrado de segurança. Esse é o que a gente chama de fato de consultoria. No segundo momento, a gente entra com assessoria. Aí sim, a gente auxilia o cliente a tomar as decisões, buscar os fornecedores certos e fazer a implantação, né? O PMO, o acompanhamento da implantação dos homens ou das equipes, dos equipamentos, né?
E por último, a gente também tem a auditoria. Então, de tempos em tempos, a gente volta, na assessoria ainda treina, né? Na auditoria a gente volta, faz os simulados, faz todos os testes dos sistemas, ou seja, aí realmente a gente fecha o ciclo de planejamento, de implantação e de auditoria. Legal. E a gente está falando hoje da ICTS com mais ou menos quantos clientes, Barreto? Olha, é um grupo, né? São 5 empresas, ICTS Security, a qual estou vinculado efetivamente, a ICTS Proactivity, que trabalha muito com auditoria, com investigações, compliance, ESG, tá? Tem mais uma empresa que é a Alliant. A Alliant, ela tem um canal de denúncias, foi praticamente pioneiro nisso, né? Legal. Uhum. E tem bastante cliente, inclusive no nosso mercado, que utilizam a Alliant como central de canal de denúncia ou a estruturação de um processo, né, de compliance. E tem mais a empresa Safe Company. A Safe Company é uma joint venture entre a Avantia e a ICTS Security. Legal. Certo? Bom, com todas essas empresas, a gente atende 1.000 clientes ativos, mais ou menos. Security tem uma boa parte disso. E como eu falei, inevitavelmente a gente está dentro dos negócios, né? A gente acaba fazendo um trabalho para uma família ou para uma pessoa executiva e inevitavelmente a gente entra no negócio dessas pessoas. Legal. Barreto, duas perguntas para começar aqui. Primeiro, pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho do mercado, que a gente tem muito consultor autônomo Sim. e muitas pessoas, as empresas ou condomínios ou o próprio tomador acaba confundindo a estrutura de um consultor autônomo com uma empresa de consultoria. Sim. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, assim, hoje a ICTS tem uma área comercial. Você falou que, lógico, a consultoria tem muito da indicação, porque é a questão da confiança. Mas ninguém vive só de indicações, né? Perfeito. Hoje você tem uma área comercial para essas cinco frentes ou não? Perfeito. Vamos lá. Primeira resposta, né? É extremamente difícil concorrer com essas pessoas que são consultores, né? Porque, inevitavelmente, hoje a gente tem 48 consultores na ICTS Security, tá? Somos quase 500 em todas as empresas do grupo e 48 pessoas na Security. Inevitavelmente a gente tem custo disso, tem royalties de informação, obviamente tem equipamentos, todos os custos aí de empresa, certo? Quando a gente concorre com um consultor, enfim, que ele está fazendo um trabalho freelancer, enfim, obviamente que o custo é discrepante. Mas o que a gente mostra é realmente conhecimento, muita experiência nisso. Eu costumo dizer que dessas 48 pessoas, a média, eu tenho 22 anos na área, mas tem gente lá com 30, tem gente com 10, com 8, enfim, a média fica mais ou menos 10 anos. Então a gente tem mais de 400 anos de história, de vivência em segurança. Isso ajuda muito, é o que a gente falou sobre autoridade, né? E nas mais variadas atividades. Então, se a gente tem algum problema logístico, eu tenho um time que trata logístico, né? Condomínios logísticos ou a própria área logística, transporte. Fala de condomínios, pessoas que já estão envolvidas com condomínios há muitos anos. Segurança pessoal, a mesma coisa. Então, o que realmente a gente consegue demonstrar é esse conhecimento, essa autoridade. Primeira resposta. A segunda, cara, não temos um departamento comercial, né, como as empresas de segurança têm, fui empresa de segurança, e realmente não tem. Isso é muito difícil para a gente conseguir estruturar, por quê? Toda venda é consultiva, toda venda é consultiva. Então a gente já tentou SDR, a gente já tentou implantar algumas coisas. Eu fui aprender com vocês, né, no bootcamp, inclusive. Algumas coisas a gente conseguiu implantar, mas de fato, essa questão consultiva, a gente tem muita confiança no nosso processo, né? O cliente que está lá com problema num condomínio, numa residência, ele tem uma crise muito, muito séria, né? Então, se a pessoa que faz o primeiro atendimento não tem esse conhecimento, realmente não tem essa confiança, essa troca enfim, de informação mais concreta, né? Então não funcionou. Com o Lucas, inclusive, a gente já conversou para ter essa estrutura dentro de uma plataforma, mas ainda a gente não conseguiu equalizar isso, é muito difícil. E como é que hoje você, dentro de um plano de crescimento, porque o acionista, ele lógico que tem o desejo de crescer Sim, X% ao ano. exato. Então, assim, muitas vezes, mas ele coloca os profissionais para buscar também fazer esse network, para trazer cliente. Ele faz
uma campanha interna? Como é que funciona isso? Como a empresa chegou a esse tamanho sem ter uma equipe comercial? Porque é uma coisa de... Vai se É. estudar, né, Lucas? É porque como que você coloca uma meta de crescimento, sendo que você não tem uma pessoa dedicada É. 100% em vender, mas sim mais em atender e reter. Fica quase um crescimento de forma muito orgânica, né? Você está dependendo da indicação para que isso aconteça. Temos várias empresas no grupo e dentro de cada BU, de cada empresa, a gente tem as verticais, né? Então eu vou responder, obviamente, pela minha vertical, que é a condominial e residência, né? Condomínios em residência. Bom, a gente tem, primeiro, o líder de prática, o gerente da área, é a pessoa que de fato toca esse processo comercial, né? A confecção de propostas, enfim, a gente consegue escalonar isso dentro da casa com os outros consultores, mas de fato é a gente que faz essa atividade. Agora, eu tenho sim uma estrutura de marketing. Então, uma estrutura de marketing a gente tem aí para o grupo, né, para fazer a captação dos leads, para participar dos eventos. Como eu disse, a empresa está há muito tempo no mercado, então ela é referência em muitos processos. Falei aqui da segurança pessoal, sempre a gente é convidado para participar das cotações, bids e tudo mais. Fora isso, Compliance, por exemplo, a Alliant e a Protivit são empresas referências nisso, prevenção de perdas, ou seja, inevitavelmente a gente está dentro dos clientes, abre uma nova frente, a gente acaba sim participando, né? Mas essa área de marketing sim é bem desenvolvida, enquanto a comercial acaba se tornando, Uhum. enfim, os gerentes de cada vertical que toca o processo, com a ajuda dos consultores também, né? E os consultores também, como são muito experientes, têm contato, relacionamento, então os clientes também buscam, ou eles fazem também esse trabalho de leads e tudo mais. Ô, Barreto, fazer uma pergunta bem burra, tá? Mas É isso. para quem tá assistindo, eu penso o seguinte, assim, ó, a gente tá falando de um fornecedor, uma empresa de segurança patrimonial, que teoricamente ela é especialista em segurança patrimonial. Por que que, por exemplo, um condomínio de alto padrão, vamos colocar um de alto padrão, tá? Perfeito. Ele contrata a consultoria para ela buscar por um novo fornecedor e montar o projeto, ao invés de contratar uma empresa de segurança patrimonial. Teoricamente, contratando a consultoria, ela tem um custo a mais por ter todo esse trabalho. Sim. Por que que ela não vai direto numa empresa de segurança patrimonial? Eu vou responder com apenas uma pergunta e depois eu explico, porque é complexo, não é simples não. Independência. Esse é realmente é o que difere, tá? Por que que eu falo independência, enfim. A gente tem toda uma tratativa, as empresas de fui empresa de segurança, fui integrador, né? Inevitavelmente, quando se monta o projeto, a gente tem ali todas as necessidades. Então, olha, se tem uma possibilidade de um posto de vigilância, etc e tal, inevitavelmente para um projeto acaba se colocando toda uma solução completa, né? E pode gerar algum tipo de conflito de interesse, né? Quando acontece diretamente com as Do empresas. fornecedor querer vender mais do que necessita, porque ele tem um interesse em faturar. Isso, estamos no mercado que infelizmente acontece muito disso. Ou o Entendi. próprio despreparo da empresa que Isso, esse é o muitas segundo ponto. vezes ele fala que tem um projeto integrado, mas na verdade é tudo na verdade não tem integrado de nada, Não é né? integrado. Na verdade só tem um portfólio Amplo de de. vários serviços, mas ele não consegue buscar Isso. sinergia naquilo que se propõe a fazer, né? Então, o primeiro ponto é a intenção de realmente colocar algo que possa ser maior do que a necessidade do cliente. A segunda são as integrações de fato. Sistema integrado de segurança. Porra, várias empresas no mercado falam desse termo. Sim. É fantástico o termo. Mas muitas, como o Bando acabou de colocar, muitas não conseguem entregar isso de fato, né? Dentro de uma proposta, no papel, de fato, a teoria, né, ela é correta, ela é certa, mas na prática realmente nem todos conseguem implantar. E um outro ponto é que quando realmente a gente lida, e é o nosso caso lá, com síndicos profissionais, esses condomínios, enfim, hoje tem sim uma visão mais profissionalizada do processo. Então, a pessoa quer tirar qualquer tipo de pensamento que ela está levando vantagem, o síndico está levando vantagem por Entendi. contratar X empresa. Então, ele prefere, inclusive, essa independência da consultoria para ajudar ele a tomar as decisões sem essa questão mais, enfim, subjetiva, né? Ou que possa ter algum tipo de ganho ali, um conflito de interesse. E você, mano, quando você está participando de uma cotação que tem a consultoria, você prefere uma cotação, você entende que existe mais probabilidade de você ganhar, é uma cotação com mais maturidade, ou você enxerga como um obstáculo
para conseguir fechar um contrato? Vou responder com bastante objetividade, ele vai entender o que eu vou dizer. Depende de quem está fazendo a consultoria, o projeto. Se for uma ICTS e outras empresas do mesmo formato, eu tenho plena confiança sim, que vai ser um processo transparente, todo com compliance, não vai ter qualquer tipo de desvio de conduta em relação a isso. Quando você passa a ser um consultor independente ou autônomo, e que você muitas vezes não conhece, ou tem em algum momento você já teve alguma experiência não muito boa com esse consultor, aí dá frio na barriga, Lucas. Entendi. Porque assim, aí infelizmente o processo fica estranho, dizer assim, né? Enviesado. E quando você pega uma empresa efetivamente que tem toda uma parte de compliance, seriedade, e aí quando você já começa pelo formato e desenho do edital, pela riqueza de detalhes que eles colocam, a forma que eles avaliam a empresa, documentação, checklist, organização no cronograma, sabe? Eu acho que já demonstra já que você já uma empresa, mesmo que não conheça uma ICTS, quando ele recebe um documento, ele já sabe que ali existe uma seriedade ali. Mas se eu tenho uma empresa de segurança, como é que eu faço para participar de um bid da STS? Só fornecedores homologados? Tem algum canal que eu faço para participar? Como que é esse processo, Barreto? Antes de te responder, eu só vou fazer um complemento Por do favor. seguinte. Eu fui prestador de serviço, tanto de eletrônica como de segurança. E eu concordo com o bando, tá? Mesmo antes de ser consultoria. Por quê? Quando a gente recebe de uma consultoria, tem fundamento a alocação de um equipamento X, né, enfim, com uma resolução Y ou com especificação técnica XPTO. Então tem fundamento. Quando a gente percebe alguns profissionais que colocam porque é o equipamento da moda, ah não, esse aqui é o mais atual da fabricante X, a vermelha, a verde, etc e tal. Então isso realmente ajuda. Não estou falando porque hoje eu sou consultor, mas porque eu Mas respondi muito. um exemplo é assim, ó, você pega uma empresa que faz uma empresa de eletrônica, o cara põe lá 85 câmeras. As 85 câmeras são idênticas. E a gente sabe que as câmeras elas variam de acordo com a altura, a luminosidade, ambiente, aquilo que você quer visualizar, aquilo que você quer identificar. Tem câmeras de 1.000 a 20.000. Sim. E aí o cara faz uma cotação com 85 câmeras, as mesmas 85 câmeras, você já vê que o cara não conhece nada. Já começa por aí. Bando, mas aí nessa situação, se você vê que é um consultor que ele tá fazendo um processo que não traz essa parte consultiva do melhor projeto. Como que é a tua abordagem comercial? É de tentar chegar até o síndico ou você, infelizmente, tem que seguir o processo com ele e fazer um projeto mesmo que você não acredite? A crítica, assim, acho que do outro lado tem que também ter a crítica construtiva, né? Você, o que eu posso melhorar? Mas falar assim, não, tem que seguir o escopo, tem que seguir o escopo. Eu também não quero perder negócio, eu sou área comercial. Mas assim, quando vamos supor que eu fechei o negócio com ele, a crítica da minha área técnica sempre vai colocada, ó, o recomendado é isso aqui, isso aqui. Você Perfeito. quer implantar isso aqui? A assinatura está dentro do projeto. Por que que a gente tem que escrever isso? Tá certo. Porque depois o consultor sai do jogo, aí chega o síndico, o conselho, aí o mico fica para a empresa que instalou. Porque o Barreto ele vai entrar lá agora na consultoria, assume e vai falar assim: esse projeto aqui tá tudo errado. E aí Então o projeto é do a bando. gente pode seguir porque assim não existe uma verdade absoluta. Ele pode fazer uma série de especificação e na verdade, dentro de uma experiência, eu posso assim, eu recomendo esse equipamento para esse ambiente. Aí ele fala, não, mas eu quero que saia isso aqui. Não tem problema nenhum. Quando existe o processo, vai rolando normalmente, vai o shortlist, fechamento, mas na hora do fechamento lá, a implantação, você, ó, eu recomendo isso aqui, na época eu escrevi isso lá atrás, Isso e mesmo. ainda continuo recomendando. Mas eu vou implantar aquilo que você colocou, Quando como você é o especialista, né? O Então, condomínio te contratou pra isso, né? Quando a gente abre um bid para a eletrônica é bem característico para esse exemplo, né? A gente abre um bid de eletrônica, olha, eu preciso de uma X câmeras com essa resolução, Y câmeras com outra resolução. E aí, o que a gente deixa muito claro? Olha, eu preciso de tantas câmeras, agora a gente deixa aberto para cada integrador trazer o seu melhor. Então, se a arquitetura é diferente, eu não vou definir efetivamente a arquitetura, cabeamento, lógico, a gente vai pedir a boa prática, mas a gente deixa aberto para cada integrador realmente apresentar o seu melhor projeto, tá?
Ah, mas vai ficar fora. Aí é o que a gente, pelo menos, traz em todos os bits. Responda sim o edital, mas traga o seu melhor. É. Então aqui eu tenho um mínimo, olha, dá para fazer aqui de uma outra forma, ao invés de gravadores comuns, eu sugiro uma história, enfim, ok, a gente vai entender, estudar cada projeto e a gente volta, valida, fala, olha, aqui realmente vai ficar fora porque o orçamento é outro. Então, essa troca de informação acontece e é muito rica. Em alguns casos, eu mesmo já respondi lá no passado cotações de consultorias e aí não era tão aberto dessa forma. Então, a boa prática que a gente usa é justamente isso, E né? tem muita coisa Trocar que informação com e o tem muita fornecedor. coisa que às vezes nem o especialista, muitas vezes ele, como ele não está muito com o fabricante, ele às vezes não é nem por uma, por Omissão, né? omissão, é por desconhecimento mesmo. Você pega o exemplo de a leitura de reconhecimento facial. Você tem a quantidade de faces. Exato. Então depois de eu quero esse aqui por exemplo, da Hikvision. Aí quando você vai no datasheet, que é o catálogo, lá para 2.000 faces. Aí você tá num prédio lá que circula 20.000 pessoas. E o negócio é compatível para 2.000 pessoas. Você tem que falar assim para eles, "Você tem certeza que é isso aqui? Porque isso. a sua população de 20.000 pessoas, você está provisionando um reconhecimento facial para 2.000. Justo. Aí muita gente, não, é esse mesmo que eu quero. Então tá, no final você assina aqui que você está falando isso. Perfeito. Porque depois a culpa é minha, né? Justo. E, por exemplo, essa troca tem que acontecer justamente porque, por exemplo, é, dentro da consultoria, o projeto que eu entrego é um projeto conceitual. Ou, na linguagem de projetistas, é um anteprojeto. Quem vai efetivamente emitir um projeto executivo, ART, né, o É o documento de responsabilidade técnica, é o integrador. é o Então, integrador. de fato, se ele deu o exemplo aqui das 2.000 faces, mas eu dou muito exemplo de arquitetura do sistema. O rack, a estrutura, como que chega, quadro de elétrica e tudo Dimensionar o mais. no-break correto. Dimensionar a carga de no-break. Então, tudo isso a gente deixa aberto porque quem vai se responsabilizar efetivamente pela Fornecedor. instalação é o fornecedor. A gente valida. Eu preciso de 10 câmeras, 10 controladoras, 2 leitores, enfim, é isso o que a gente pensou como solução. Agora, a forma que se instala, de fato, a gente deixa aberto e discute com os fornecedores nesse E sentido. Barreto, quais são essas etapas da seleção de um fornecedor? Vamos falar até a análise do cliente, de requisitos do que ele quer do projeto. E aí, entrando na minha pergunta anterior, como é que Isso. um fornecedor entra nesse processo? E depois que ele entrou, quais são as etapas até a hora da decisão? Perfeito. Começa pela homologação documental. A gente faz uma due diligence de todos os fornecedores, né? Então, a gente troca ali, vai visitar, vai conhecer, obviamente, Mas você já tem conhecer as fornecedores estruturas. homologados? Temos Tá, fornecedores homologados, mas isso é constante, a gente sempre alimenta isso, mesmo porque tem projeto no Brasil todo e entendi. também projetos fora do Brasil. Então, a gente homologa isso constantemente, né? Novos fornecedores. Inclusive, ele mandou para eu poder buscar a homologação da Mega Vigo com ele. Ele mandou todo um checklist, documentação. Isso. Ele foi com um time até a Isso. empresa Vai conhecer. para conhecer, fazer visita, tudo. Mas o fornecedor nosso, por exemplo, aqui que está assistindo agora, ele quer participar das concorrências da ICTS, como é que ele faz? E entra em contato, a gente realmente inicia o processo. Por quê? Na minha vertical, eu tenho muito mais demanda para eletrônica, esse é um Ah, fato, né? Mas nas outras verticais, tem para segurança empresarial, que faz lá a vigilância, enfim, com os postos, com esses bids grandes e tudo mais, e tem também a de segurança pessoal, enfim. É entrar em contato, mostrar que tem interesse, entendi. obviamente, e aí a gente inicia o processo. Comigo vai ter muito, todos os projetos, a maioria, estarão envolvidos com eletrônica, Eletrônica, mas, entendi. enfim, é isso mesmo, a gente faz o contato, visita a empresa, conhece, etc e tal. E aproveitando aqui para até explicar, cada consultoria ou cada intermediador vai ter uma leitura do processo e o Bando trouxe aqui o exemplo de alguma pessoa que está trabalhando de forma autônoma e tudo mais, a forma que se equaliza propostas, Sim. enfim, a gente tem um compliance realmente muito estruturado na empresa, para cada consultor entrar na ICTS, a gente tem todo um crivo lá de compliance, a gente faz entrevistas de compliance e tudo mais, para realmente estar alinhado com o código de ética e conduta, né? E o nosso código de ética não é só um livrinho que fica na Para a gaveta, a marca. gente Uhum. vive aquilo constantemente. Então, por que eu disse isso? Porque a gente deixa muito claro, né, já nesse processo de homologação, e o Bando conhece,
Eu tenho 10 critérios. Falando de eletrônica, eu tenho 10 critérios para analisar cada proposta que você me envia. Se é de uma câmera ou se é de um parque gigantesco. Por que eu estou falando isso? Porque ali a gente vai analisar a estrutura da empresa, vai a reputação e não só com o mercado enxerga, mas relacionamento com distribuidores, tudo isso a gente analisa, né? Então, estrutura, relacionamento, projetos realizados, né? Então a gente visita se tem central de monitoramento, a gente entende a complexidade dos projetos, a gente visita clientes em alguns casos. Então, realmente esses critérios a gente precisa analisar os critérios. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que equalizar uma proposta sendo muito justo, né? E definitivamente sabendo o que está fazendo, para a gente comparar no final do dia e ajudar lá o nosso cliente, o síndico, enfim, o gerente predial, a comparar banana com banana. Não tem nenhuma possibilidade de você colocar um grande integrador que fatura milhões por ano e uma pequena instaladora ou um integrador menor. O tio do Não Monza. dá, não dá. Assim, então, de fato, quando a gente vê projetos complexos, a gente tem empresas que faturam, e tem toda uma linha de corte para que todas elas participem em igualdade, né? De fato, isso. Então, normalmente, a gente tem com 3, 4 empresas, normalmente é isso, e tem todos esses Caramba, critérios. poucas empresas que participam do BIM. Então, mas aí é Porque classificado. são Porque selecionadas dentro desse hub aí. Exatamente. Se eu estou falando de um projeto residencial com uma casa um pouco menor, eu tenho um nível de complexidade diferente de um de um condomínio de alto padrão com 20 quilômetros de cerca, de algum tipo de cerca perimetral, por exemplo. A complexidade é outra. O pequeno integrador, às vezes, ele nem é homologado e nem tem a condição de registrar projetos nas grandes fabricantes, né? Às vezes nem compra diretamente do distribuidor, esse cara vai lá na Santa Efigênia da vida, enfim. Sim. Então, realmente, é lógico que cada bid a gente analisa uma situação diferente e, obviamente, eu tenho lá uma lista gigante de integradores, empresas de segurança homologadas. E tem Boa. detalhes, Lucas, por exemplo, nossos técnicos lá, ele tem que ter curso específico lá, por exemplo, uma empresa de controle de acesso, ele tem que ter curso e tem que ter a certificação de uma Bosch tem que ser certificado pela Bosch. Então, assim, de repente você, seu técnico é certificado pela Bosch? Não, então ele já tá fora. Então você tem uma série de fabricantes que ele faz faz o treinamento e a certificação dos seus técnicos, que é o cara que vai fazer a programação, configuração. Porque muitas vezes o pessoal acha que é só instalar, Sim. mas a configuração, bom, você é programador, você sabe Sim. como como funciona. Então o time técnico de implantação tem que estar homologado em vários fabricantes. Isso é bem complexo. Como se Muito. você falar igual você falou de condomínio que tem 20 quilômetros, vai passar fibra ótica. Aí você tem uma série de conversor, você tem uma série de outras Exatamente. coisas lá que, se você não tiver técnico homologado em fibra ótica, essas coisas, ele nem vai conseguir homologar. Exatamente, não consegue. E um exemplo claríssimo, você falou sobre isso, me lembrei de uma coisa. Então você A gente está lá com o síndico ou com o proprietário de uma casa, enfim, casas em construção, né? Ainda condomínios na incorporação, antes do primeiro tijolo a gente está lá fazendo análise de risco e tudo mais. Então Então, você em alguns casos a gente demonstra lá, faz a equalização técnica, olha aqui, 4 fornecedores, 3, enfim, e o valor aqui de cada câmera está aqui, a gente faz todo um comparativo. Aí hoje em dia o pessoal abre o celular e fala, mas eu estou vendo aqui na Mercado internet, Livre. na internet, aqui o valor dessa câmera que está muito diferente do que você está me Super mostrando. faturada. Exato. E veja, a gente definitivamente não tem qualquer interesse nisso, né? A gente não recebe comissões dos integradores ou empresas homologadas e o que a gente busca é a tranquilidade do nosso cliente. Essa consultoria ela precisa entrar com essa cabeça, né? Essa a boa prática, a maneira mais correta e compliance. Mas veja, a gente mesmo assim, eu não sou integrador, não sou porta-voz dos integradores ou empresas de segurança, mas a gente consegue explicar essas diferenças que o Bando acabou de explicar. Certificações, o cara compra direto com o distribuidor, vai ter registro de projeto, tem toda uma profissionalização por trás disso, que realmente é infinitamente diferente, né, maior, o custo de você comprar um equipamento na internet e diretamente com toda essa cadeia, né? Já aconteceu de um síndico olhar para aquele projeto e falar, ok, maravilha, é isso aqui mesmo, vou comprar direto.
partir de agora, Então você tá aqui todos o demonstrativo técnico, enfim, a especificação técnica dos equipamentos. Tá aqui o 99% projeto. das vezes o cara compra errado. Não, olha, Por gente, quê? é assim, Oi? ó. É assim, ó. Eu vou concluir aqui. A gente entrega, fala, ok, pode seguir. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Olha, Os caras não seguem a 99% das especificação vezes técnica. retorna e fala, olha, mas, cara, não tá funcionando. A gente vai ver lá o switch, por exemplo, um exemplo caríssimo. Hoje é muito comum usar o switch, as câmeras IP com alimentação PoE. Aí ele compra um switch com poucas portas com alimentação PoE, entende? Porque ele viu um switch lá por bem mais barato do que a gente estava E especificando. tem coisa que é engraçado. Tem um cliente nosso que ele, não, ele falou a mesma coisa, vou comprar direto. Aquele de biometria da Control ID. Perfeito. Aí ele comprou lá, mas não tá funcionando, tá funcionando. Aí quando o meu técnico foi lá, eu falei, mas você não comprou a licença? Exatamente. O cara só comprou o hardware. Aparelho. Aí o hardware vem com aquela limitação, que é offline, tá ali na ponta. Exatamente. Isso Só que ele tinha que total. integrar o equipamento lá lá na É portaria. isso aí, pô. E aí ele tava offline. Eu falei assim, mas você comprou barato, né? Comprei. Então, mas cadê a licença? Aí, que licença? Então, é É. O bem... barato saiu caro, né? Exatamente. Não, depois ele comprou a licença também. Sim, e muitas vezes o cliente volta, olha, não está funcionando, você pode dar uma olhada? A gente vai olhar, enfim. Fala, realmente, é por isso que a gente recomenda dessa forma. Pode parecer mais caro no primeiro momento, mas tem uma garantia, tem toda essa tratativa. E o ecossistema é gigantesco, tem fornecedor, tem distribuidor, tem um integrador, enfim. E a gente defende dessa forma mesmo. E qual o interesse? Zero, é realmente a tranquilidade do projeto implantado, né? Mas, ô Barreto, agora que você trabalha em condomínio, você sabe que a tratativa de negociação é muito diferente de um mundo corporativo. Sim. E aí você lá, homologando com empresas de segurança, empresas de facilities, aí vem a famosa indicação, né? Do síndico, do morador, do conselheiro. Não que não seja saudável, mas muitas vezes não está compatível com aquilo que você, empresa, pensa, né? Sim. E na questão de processo. Como é que você lida com essa circunstância, assim, quando vem um top-down assim, é meu amigo, empresa do meu amigo. Perfeito. Porque pra mim, se ele fosse querer contratar, não era mais fácil ele contratar direto ao invés de ter a consultoria? Mas é inevitável, não sempre tem, né? Essa pergunta ou essa provocação normalmente eu faço também, né? Olha, se você já tinha essa indicação, enfim, para ter uma consultoria para te ajudar. Eu faço muita analogia, muita. Falo, ó, você entra no consultório de cardiologista, você tem sintomas, você tem problemas. Você ouve do especialista que você precisa parar de fumar, precisa fazer exercícios e etc e tal, mudar a alimentação. E você continua fazendo tudo da outra forma, né, da forma errada, enfim, da forma antiga? Normalmente não. Então, eu uso bastante essa analogia, mas quando é inevitável, né, o cliente pede, a gente olha, a gente faz a homologação. E quando tem essas empresas que são menores, a gente demonstra, fala, ó, ponto positivo é que vai te atender de uma forma muito customizada. Ponto negativo, que de repente não tem uma responsabilidade, um seguro de responsabilidade civil tão grande quanto de uma empresa maior. Então a gente mostra de fato, quando vem todas essas solicitações, a gente faz a homologação. Isso é bastante importante da gente dar o resultado, a resposta que o cliente pediu. Agora, nem sempre, nesses critérios todos que a gente mostrou, que eu falei alguns deles até, de cabeça eu não vou lembrar, mas enfim, seguro de responsabilidade civil é um deles, alguns não têm apólice, ou que uma apólice que cobre até certo ponto. Então a gente demonstra isso. E normalmente, como eu acabei de usar aqui a analogia do médico, aí o pessoal acaba entendendo, enfim, mas não é simples não, né? Aqui eu tô falando, ar-condicionado, enfim, a gente está num momento, numa situação controlada, mas lógico, condomínio, quem vive condomínio, mesmo os de alto padrão, de qualquer tipo de classe, a gente vê a dificuldade que é conversar com as pessoas, isso é difícil mesmo. Barreto, vou fazer uma pergunta aqui, provocativa aqui até para o nosso público de vendas, né? Quando a gente vai aprender sobre vendas, a gente está falando de técnica de persuasão, BANT, spin selling, o Colette fala muito da energia, o vendedor sangue no olho. Justo. Ok, tem todos esses aspectos emocionais nessa hora desse processo de vendas. Agora, olhando para você, para o processo de compra, você abriu o processo do BID, as empresas são homologadas,
todos te apresentaram projetos que estão ali com o seu carimbo Barreto de aprovação. Todos têm capacidade técnica. E ali cada um vai ter um preço e vai ter o menor preço dentro de todos que estão equalizados. O quanto essa abordagem de vendas persuasiva interfere nessa hora da sua decisão? Perfeito. Nossa, que pergunta do milhão essa, hein, Lucas? Bom, o carimbo é ICTS, tá? Só para porque realmente a Sim, gente tem sim, uma sim, sim. metodologia Por trás do muito consultor. clara e olha, definitivamente, isso é extremamente importante, a transparência. Eu estou há 22 anos no mercado, a gente conhece esses mestres aqui, não só vocês, como vários colegas. Então, ter a transparência é extremamente importante. O cara que está lá com essa energia, etc e tal, Então você inevitavelmente vários nos abordam, né? No LinkedIn, enfim, nas feiras, etc e tal, faz parte do jogo, né? Agora, eu deixo muito claro, olha, não adianta fazer várias, porque realmente a gente tem um processo, normalmente quando tem a consultoria, é um pouco mais moroso ainda, por quê? A gente tem mais uma camada de confirmação, de venda do projeto, né? De conceitual e tudo mais. Então é um pouquinho mais moroso, inclusive, né? Quem lida aí com consultoria sabe que às vezes, a maioria das vezes é mais moroso do que se fosse no cliente final. A diferença é que já tem um lead muito bem qualificado, Sim, né? Já sim. chega lá realmente precificando e tudo mais, né? Agora, transparência. A gente realmente deixar muito claro quais são as fases. A gente dá um retorno, sim, para os integradores ou empresas de segurança, mesmo que não sejam finalistas ou que, porventura, não ganhem o processo. A gente não dá detalhes quantos por cento é mais caro, nada disso, obviamente. Mas a gente fala, pô, desses 10 critérios, ó, você precisa trabalhar mais esse critério, porque aqui a pontuação não foi boa. E falando de pontuação, que eu acabei não dizendo, dos 10 critérios técnicos, quer dizer, um é preço, obviamente, mas dos 9 critérios técnicos, e também Eles têm o mesmo peso, esses critérios? não negativo. Então, justamente, eu tenho notas, a gente acaba colocando de 1 a 4, então não atende, atende parcialmente, atende ou supera, obviamente. E para alguns desses critérios tem um peso diferente. Seguro de responsabilidade civil, que eu acabei de dizer aqui, para uma integradora que está instalando equipamentos, que tem andaime, que tem lift, que tem altura, NR10, etc e tal, eu tenho que ter eu tenho não, esse integrador tem que ter o seguro É um de requisito. responsabilidade civil, é um Tem um requisito diferencial. muito diferencial. e Então, seguro esse tem um até seguro de vida, né? Porque tem empresa que não exatamente, tem nem seguro de vida. é indiscutível isso. Então, esse é um peso diferencial. Se porventura, aí, quando vem essas indicações, a gente analisa aí friamente, não é subjetivo, não é porque o Barreto ou a ICTS não gosta, é porque, olha, aqui a nota é 0, a nota, quer dizer, é 1, né? Porque a gente faz uma multiplicação. A nota é 1 porque não atende. Então, isso a gente demonstra com muita transparência. Então, volto a falar sobre transparência, sobre essa independência, porque realmente a gente mostra isso, né? Então, Essa abordagem, se o cara te fizer um show lá na frente, pirotécnico, vai ser quase indiferente. O projeto dele tem que estar dentro dos padrões, ele tem que atender os scores mínimos ali e tem que ter um bom preço no final. ó, quem já não só me conhece, mas quem já lida com a ICTS, tem muita gente que conhece a ICTS, não é de hoje. Eu estou apenas há 4 anos lá, mas enfim, quase 5 anos. Mas já sabe, né? Até outras consultorias já sabem que não adianta fazer o show pirotécnico. Agora, o que eu volto a dizer, eu dei o exemplo aqui da gente, olha, precisa de tantas câmeras, tantas leitoras, tantos sensores, central de alarme, central de choque, ou sei lá o quê. E Então a gente você deixa aberto para que cada integrador faça a sua boa O prática. show dele vai ser para apresentar um ótimo projeto. Excelente. Tá, Então, entendi. responda efetivamente o edital, quero fazer o show. Então, ok, faça o show, mas definitivamente, se você não respondeu o que a gente está pedindo, tem 10 critérios técnicos, atendimento a DRFP, se o cara não atendeu, Mas você não sabe atendeu. que eu tenho uma dose que você foi prestador, você sabe o que eu vou dizer agora. Sim. Muitas vezes a inteligência, sei lá, a capacidade intelectual de uma empresa acaba perdendo um pouquinho de validade quando muitas vezes na área de suprimentos, ele por questão de, compliance, ele tem que fazer equalizações. Perfeito. Então o cara desenha um escopo errado, aí todas as, vamos supor, tem 5 empresas, 4 empresas seguiu rigorosamente. Aquela outra empresa que falou assim, não, tem de melhorias ou erros no projetos e você tem que diminuir o exemplo do reconhecimento facial.
Aí você agrega valor e talvez com um ponto de discussão junto com uma consultoria. Justo. E aí depois, assim, aí chega a área de compra e fala assim, Equaliza com não, todos. agora tem que equalizar. Só que aí depois equalizou, aí a sua tá mais cara. Aí fecha com mais barato. Eu vou assim, pô, dentro do peso, nem sempre prevalece aquele que tem uma expertise. Porque a expertise ele pode ter até um ponto no critério. E olha que foi um baita de diferencial. Mas Perfeito. quando a área de compras, essas empresas quadradinhas, não, tem que equalizar, equalizar. Aí equalizou aquela outra empresa que tem um preço menor, Essa expertise é anulada levou. porque É anulado. porque ela é compartilhada. Isso eu né? acho injusto pra caramba. Eu entendo. Não tô Eu falando que todo mundo entendo. faz isso. Isso, eu entendo, tá muito claro isso. Agora, é muito diferente quando é um departamento de suprimentos e uma consultoria. Por quê? É. Se você me retornar, tá aqui 10 câmeras, tá aqui tantos leitoras faciais. Ô Barreto, essa leitora facial que você especificou, que eu não especifico marca, né? Eu nem a CTS, a gente especifica a marca. Eu vou especificar realmente a questão técnica, a especificação técnica. Ô Barreto, essa especificação aqui que você está pedindo tem só 2.000 faces. Cara, a gente vai realmente repensar, discutir. Olha, realmente foi um erro. Erros acontecem, obviamente. Ó, então, a partir de agora, todos os participantes, olha, agora a especificação é essa. E no atendimento à RFP, eu falei lá do prazo, ou de entregar ou não entregar. O entendimento técnico, essa discussão toda, também é um peso diferencial. Então, quem sobressai nisso leva mais pontos. Então, o que eu digo é, de fato, o departamento de suprimentos, eu já fui prestador, já respondi muito bid, é muito mais difícil a gente conseguir essa discussão. Mas ainda assim a gente conhece alguns colegas no mercado que quebram isso. É lógico, tem que responder de alguma forma para estar dentro do processo e também abrir uma discussão, abrir uma reflexão sobre melhoria no projeto, né? É mais difícil no mundo empresarial, mas no condominial e pelo menos com a gente, realmente a gente consegue abrir essa aí Barreto, para discussão. então, só para entender, dentro de todos esses atributos, esses scores, eu receber nota, então não necessariamente aquela proposta que está equalizada dentro do projeto, que respeitou todos os requisitos que você colocou e tem o menor preço, desde que ela respeite todos os requisitos, ela vai levar. Pode ser que algum critério seja mais importante, ou o conjunto de vários critérios seja mais importante que o preço, e a empresa que não tem o menor preço, ela pode levar esse projeto. Sem dúvida. Em muitas ocasiões, a empresa mais colocada, e a gente não indica, eu recomendo a empresa X ou a empresa Y. A empresa que conquistou mais pontos no certame. A empresa que conquistou mais pontos nem sempre é a mais barata. Se você olhar no meu livro lá, tem exatamente essa tabela. Momento saia Não sei se justa. você lembra disso. Quantos contratos você já fechou com o Barreto? Então você. Ainda nenhum. Eu vou fechar. É isso aí, pô. Eu vou fechar. Na verdade, assim, mas é verdade, assim, ele homologou a empresa Recente, agora há 3, 4 meses. É isso aí. Não, É recente. ganhou, o Barreto ganhou Ah. ponto agora comigo. É recente, pô. É. Não, mas ele foi homologado, isso que é importante. São fases, né? São São 10 fases. critérios. É. A gente visitou, enfim. O bando ainda não está Participa- preparado ainda. Mas Não. É porque participou a empresa ela, a Mega Big não tinha ainda esse processo profissional de homologar com vários consultores, ou empresas de consultoria. E eu comecei a fazer esse trabalho porque primeiro eu tinha que preparar a empresa, né? Preparar os. Não é simplesmente eu quero participar, depois que Sim. você não passou por algum critério, fica ruim depois tentar fazer uma nova tentativa. Então, acho que tem algumas coisas que você tem que preparar antes. Por isso que eu falo assim, não adianta você que é pequeno, que não tem uma série de processos, não tem documentação, né? E você, eu quero ser fornecedor da empresa X. Querer é uma coisa, Sim. né? Então, muitas vezes você tem que preparar a sua empresa para tal, né? Ô, Bando, e você que já atendeu consultores, entre outras experiências que você teve, como é ter ali vamos falar que o seu stakeholder acaba sendo a consultoria? É melhor porque você está lidando com alguém que entende do seu produto e do seu serviço, ou é mais complexo pelo nível de exigência? E aí eu queria que o Barreto completasse. Quando ambos são técnicos, é muito mais fácil. Porque a linguagem flui muito melhor, né? E quando você vai falar numa indústria, quando você fala com um gerente de segurança, vai falar de um projeto, você vai falar com o técnico de segurança do trabalho sobre Justo. segurança. Ou você vai falar com o dono da empresa, ou o RH, cara do RH para Sim. discutir segurança. Quando você fala com uma empresa de consultoria,
Nossa, você já pula acho que 20 etapas, né? Você já Perfeito. vai direto na questão da dor do cliente, da questão técnica, homologação, especificação, datasheet, integração de sistema. Pô, tô com problema de integrar a parte de controle de acesso com o meu VMS, com a parte. Às vezes o cara quer integrar sistema de incêndio. Quando você conhece o negócio, é muito mais fácil. Ó, você integra. E quando você não conhece a empresa, não, tem que ver e tal. Você integra. Não, não integra. É rápido, É isso. já mata o assunto, é muito mais rápido. E geralmente os contratos que você atende da consultoria, eles vêm com esse viés com SLA, com glosa no contrato ou não? Tem. E é legal que as empresas de consultoria, elas são bastante transparentes e flexíveis até a página 2, né? Mas e Você como ele, cumprindo, via né? de regra, como a PET de consultoria conhece o prestador de serviço de segurança, de tecnologia e serviços, então o SLA é execuível. Sim. Quando você pega um SLA de uma área de suprimentos que entende que SLA é ferramenta de glosa, Exato. é inexequível, é muito mais difícil discutir, porque eles não entendem. Tem com meta de Até na glosa, né? meta de glosa. Exato. E aí, muitas vezes o percentual de glosa, às vezes, até a gente falou lá no Sim. Bootcamp, o cara quer fazer um- uma multa que é completamente é, sem noção, às Descabido, vezes é descabido, não tem argumento, não né? tem argumento, assim, não tem, eu prefiro nem participar da concorrência, porque se o cara pensa dessa forma, o cara não quer um parceiro de negócio. O cara não quer É. um parceiro para prestar serviço para ele. Sim, sim. Ou ele tá muito equivocado, né? Então por isso que eu falo assim, falar com Consultoria é pessoa que melhor. conhece é muito mais fácil. No modo geral, né, a gente lida com bastante fornecedor dessa área, em vários estados, inclusive. Definitivamente, a resposta, a grande maioria das vezes, é essa. Então você E o SLA, até fazendo um gancho, é um acordo, né? Não tem só cláusula, você tem que trazer Sim. ônus e bônus, né? Que seja, né? Então, é muito melhor desenhado. Quando eu atendi consultorias, eu também tive sempre essa leitura, que é muito mais fácil a gente discutir tecnicamente com realmente quem sabe que está lá na outra ponta, né? Existem também algumas pessoas que não detêm todo o conhecimento, como a gente já usou aqui os exemplos, né? De uma pessoa que está empreendendo, está lá fazendo o trabalho independente, enfim, autônomo, né? Mas, no modo geral, é muito mais fácil a lida, a troca de Não, informação com porque quem conhece. eu que tô de fora, eu penso que no caso de um condomínio que tem um síndico que tem um aspecto atendimento muitas vezes mais emocional do que um aspecto técnico de necessidade. A consultoria que acaba segurando todos, vamos falar, vou chamar de BO, mas todas essas demandas emocionais do síndico, e ela vai repassar para o fornecedor só aquilo que for realmente aderente, né? Eu tenho, como eu comecei explicando aqui, a gente tem o trabalho da consultoria, de assessoria e de auditoria. Quando a gente está atuando de fato nessa assessoria, esse trabalho constante, definitivamente, todo e qualquer tipo de discussão sobre segurança é feita por nós, né? Porque aí sim a gente está tomando ali aquela posição de gestor de segurança daquele empreendimento. Definitivamente todas as discussões passam Entendi. por nós. Mas é óbvio, a decisão ainda é o É do representante. síndico. Então a gente bota as informações para ele tomar a decisão, né? E o nosso trabalho, no modo geral, dentro da segurança, é analisar situações, constatar coisas, recomendar coisas para ajudar a tomada de decisão, é, né? Então a gente isso. faz bastante isso. E sabe qual é a grande diferença? Agora que eu veio na mente aqui, a grande diferença entre uma empresa de consultoria e um consultor autônomo? A empresa de consultoria, muitas vezes, o consultor, muitas vezes ele não é especialista em tecnologia, por exemplo. Ele é bom em fazer processo, Sim, fazer manual. Às vezes tem outro consultor que é mais cara de treinamento, perfeito. uma questão mais investigativa. Tem consultor que não sabe nem qual é a diferença de uma câmera. Ele sabe a aplicação. Ele fala, que eu preciso de uma câmera aqui. Mas se você disser para ele qual o melhor sistema, ele não tem a mínima noção. A empresa de consultoria não, ele tem as divisões, né? Perfeito. Por mais que talvez você pode ter dos 48 do seu time que não manja tanto de tecnologia, Exatamente isso. mas ele tem uma empresa que tem um time que conhece de consultoria. Então, a vantagem de você ficar com uma empresa que tem várias cabeças, é que muitas vezes um Dependendo consultor de um só. que depende de seu generalista, dizer assim, né? Exatamente. E assim, o nosso processo é buscar diversidade justamente por isso. A gente tem pessoas que têm mais aquele perfil de militar da reserva, ex-militares, enfim,
que tem uma veia operacional e de planejamento de operação fantástico. De repente, a tecnologia não é o forte, mas é diverso. A gente tem pessoas que foram integradores, como foi o meu caso, como outras pessoas lá dentro do time, e a gente consegue realmente divergir essas ideias para convergir num resultado, num projeto integrado de fato. Então, isso é extremamente importante. Então, também é um outro argumento quando aparece alguém querendo fazer essas comparações com o consultor que é independente, enfim, autônomo. A gente começa a demonstrar isso, por isso que eu usei aqui o exemplo de mais de 400 anos de vivência em segurança, ou em tecnologia, ou na operação, ou em gestão, enfim. Então a gente consegue, de fato, integrar todas essas skills para entregar o melhor para o cliente. Tá vendo? Você fala que seus sócios são jovens, aí você soma a sua experiência do Guilherme e Gustavo, vai dar quantos anos? Aí, ó, dá 100 anos aí de, Vai de dar- vendas. Tá 90 anos. Aí, Então, pô. dá 90 Aí, ó. anos, tá vendo? Agora você tem um argumento de vendas. 90 anos de experiência. 90 Aí, ó. anos de Pagando experiência. 3 mil reais. Aí, ó. Aí, tá vendo? Vai virar o slogan aqui. Aí, ó, vídeo. Vídeo. 90 anos de Por 3 mil experiência. reais. Bom, Antes eu queria puxar para um outro assunto, Vamos Bando. lá. Eu queria puxar para um assunto mercado de segurança. Eu vou trazer minhas perguntas que eu sou mais leigo, tá, mano? Diferente do Bando que sabe a maioria já das respostas já. Mas quando eu escuto falar desde a época do Neves, eu escuto muito, até dentro da primeira imersão de operações, ele falando que cada vez menos ele quer ter uma área de vigilância com vigilantes armados. Porque ele entende talvez que é um cenário que a empresa corre risco ali dentro e ele busca mais uma inteligência, um sistema integrado de segurança, busca tecnologia. Queria saber de vocês dois, como é que vocês têm enxergado o mercado? Cada vez tem menos espaço para o vigilante armado? Não, ainda tem espaço, mas a segurança eletrônica tem tomado conta? Qual que é a visão de vocês? eu vou responder com o termo mais difundido entre a consultoria, entre os consultores de segurança. Depende. Depende de cada cliente, de cada risco, Segmento, né? do segmento. Então, é óbvio, essa leitura está correta e eu concordo. Tá? A gente tem que integrar mais. Eu sou cria de uma central de monitoramento. Meu primeiro trabalho foi, eu era auxiliar de monitoramento dentro de uma central. Então, eu já nasci nessa integração de tecnologia na época que a gente rastreava caminhões a cada hora, tinha uma posição, a tecnologia era totalmente diferente, né? Ainda as gravações eram diferentes, não eram DVRs, não eram NVRs, enfim. Mas, basicamente... Time-lapse. Exatamente. Ó, eu deixei ele falar só pra gente... Porque eu li isso A na plaquinha internet. da Geovision, Eu não né? sou dessa época, não. Plaquinha da Geovision. É isso mesmo. Então, naquela época, já existia uma tecnologia definitivamente muito, hoje, obsoleta, óbvio, mas a gente já construía bons resultados, né? E a evolução aconteceu. E eu gosto de ver o copo meio cheio, tá? Porque evoluiu muito. E tende, obviamente, a evoluir mais. Agora, não sou totalmente contra a retirada de armas. A arma, enfim, é um equipamento ali de defesa, enfim, e para neutralizar qualquer tipo de agressão. Então ela precisa ser aplicada de fato em locais que existem esse tipo de risco e precisa ser treinada. Num condomínio, Barreto, que tipo de situação que necessita de um vigilante armado? Depende. Por que que eu estou respondendo dessa forma? Porque a receita de bolo, a tal bala de prata, esse é na minha forma de ver, e isso é indiscutível dentro da ICTS, é o maior risco. Olha, é esse kit, ou é colocar o vigilante, colocar o VSPP. Então, a gente não tem receitas de bolo. Definitivamente, a gente vai analisar projeto a projeto. Então você Dentro da segurança pessoal, é inconcebível você ter um vigilante desarmado, um VSPP, um agente desarmado. Por quê? Porque ele tem, de fato, a prerrogativa de neutralizar uma agressão. Então, definitivamente, para equalizar forças, né, com o adversário, vai ter um posto armado. Dentro de uma indústria que já tem uma característica de não zero armas, etc e tal, até quando tem alguma interação com policiais, algumas empresas já deixam isso em política, o policial não pode entrar armado. Então, se tem essa forma, é obviamente que a gente precisa abrir a mente. Agora, não existe receita de bolo. A gente tem postos dentro de residências armados, tem postos desarmados, dentro de condomínios, dentro de galpões logísticos. Então tem definitivamente o risco, o poder de reação, esse projeto integrado de fato funcionando, o poder de reação da equipe
é muito mais, traz mais resultado efetivamente do que ter arma ou não ter arma, né? E em muitos casos, quando não treina, a gente tem lá a reciclagem da Polícia Federal de tempos em tempos. Se esse vigilante ele só faz a utilização do armamento durante as reciclagens, cara, a gente sabe que essa pessoa não está efetivamente preparada para uma situação anormal. Então esse é o ponto que a gente sempre traz para reflexão, entende? E condomínio também. Aí você tem lá um condomínio que tem uma série de vulnerabilidades estruturais e você tem um posto armado. Vai se tornar atrativo aquele equipamento se torna atrativo, né? Você gerou mais uma atratividade para dentro do condomínio. Então, eu respondo depende porque realmente a gente precisa analisar o todo, fazer análise de risco para entender se é viável ou não. Você, Bando, sua visão. Para alguns setores eu falo depende, para alguns eu sou mais assim rigoroso na questão do uso da arma, porque quando você fala uma área de alta periculosidade, atrativo a roubo, furto, lógico que tem o uso progressivo da força. Justo. E você cerca o perímetro com uma série de... Você vai fazendo vai cercando a segurança, a gente fala que por etapas, né? Por casca, né? Por perímetro. Por exemplo, se você pegar um setor de minério, onde você tem lá, o cara guarda bombas, dinamites. Aí você vai no setor de logística, que o cara vende iPhone, tem trocentos mil celulares da Samsung. E são setores que os caras entram mesmo com arma pesada, estoura portão, entra com caminhão. É assim, ó, lógico que você tem dentro do perímetro uma série de travas, né? Mas o vigilante, por sua vez, se ele fica só com o cacetete na mão, cara, é difícil. Eu concordo com ele que tem a questão da preparação. Que eu acho que teria que ser mais preparado. Mas dependendo do setor e da área que você usa o armamento, a empresa, em conjunto com o gerente de segurança, o treinamento é diferente. Justamente. Já não é mais aquele de 2 anos. Já faz treinamento a cada 6 meses. Existe todo o preparo psicológico do profissional. Perfeito. Porque sabe que ali vai existir o confronto. Então, o gerente de segurança, bem que é um cara inteligente, o cara vai preparar o time dele. Perfeito. Agora, colocar segurança armado, sem critério nenhum, sem avaliar risco, condomínio já também, aí condomínio eu já falo, eu não recomendo de forma alguma. Em primeiro lugar, assim que ele não tem a proteção necessária para fazer o uso progressivo da força. Ele, via de regra, já está rendido. Ou ele está dentro da clausura, já está rendido. Se ele ficar dentro de uma guarita blindada, ele também não precisa ficar armado, né? Vai apertar um botão de pânico, vai fazer ligar um 90. Então você tem recursos para ele não usar o uso do armamento. Então assim, vai depender do setor. Agora realmente tem muitos clientes que a gente atende, não, o cara é armado, mas se você perguntar os 3 porquês, no terceiro porquê, no segundo porquê, porque sempre foi assim, e o terceiro porquê, porque eu quero. Pronto. É isso mesmo. A gente tem, por exemplo, condomínios com postos armados, né? Inclusive de VSPP, né? Condomínios de alto padrão, e que treinam, fora a reciclagem da Polícia Federal, treinam 3 vezes ao ano. Então a gente leva para o stand, faz simulações. Tem muitos agentes de segurança que treinam mais do que algumas forças públicas no Brasil. Porque se você pegar uma guarda municipal, por exemplo, em um município mais no interior do Brasil, treina muito pouco. Então, por isso que eu falo depende, porque vai existir o risco, como ele explicou, de mineração, etc e tal, precisa ter uma barreira para dificultar, né? Então vai criando todas essas barreiras. Então depende muito. Depende. Perfeito. E também, hoje também está se usando muito armas não letais, né, Lucas? Sim, Armas não letais Até mesmo traz o case dele. justo. Até é que a gente fala que a arma de choque é o nome vulgar de falar, né? Perfeito. Porque ele é um incapacitante neuromuscular, né? Exato. Na verdade, aí o pessoal da forma vulgar fala arma de choque. Mas mesmo assim, se o profissional não estiver preparado para utilizar, Exatamente. também o cara vai tomar, né? Exatamente. Eu trabalhei numa das empresas que eu trabalhei, foi uma grande importadora de uma dessas pistolas, e foi feita toda uma parte de treinamento e tudo mais, e a gente testou efetivamente para uma pessoa com intenção, obviamente um ambiente controlado, stand de tiro e tal, uma pessoa com intenção de fato de progredir ali, era um dos nossos agentes e tudo mais. A pessoa, lógico,
Se ela não está esperando, ela desmonta e tal, tem toda uma situação, tem todo um procedimento para se disparar uma arma dessa, justamente porque existem outros riscos, né, até na queda e tudo mais. Só que ela também não é efetiva 100% em todos os casos. A gente viu, inclusive, vê aí por aí nesses vídeos que vêm das forças armadas de alguns países, e mesmo com um disparo, dois disparos, e a pessoa continua progredindo, né? Está em pé ali, etc e tal. Então, por isso que tudo depende desses riscos, da forma que se quer descontrolar. Não faz muito sentido num condomínio ter um tipo de armamento desse, por exemplo. Não faz tanto sentido, mas também é aplicável. Por isso que o depende. A gente precisa analisar caso a caso. Pô, Vou fazer uma pergunta meio polêmica aqui, Lucas. Eita. Posso? pô, é isso. Vamos lá, pra Hoje é polêmica. dia do Barreto. Mas não já tinha sido a polêmica, não? Não, Não, Agora mas a ele polêmica- falou dele, agora é a minha, Agora né? tá bom. A minha eu não vamos lá. entendo nada do Nayara, você tá mercado. acompanhando aí, né? A gente fala que o mercado de... Isso é uma coisa nova no Brasil, né? Não vou dizer nova, tem uns 10 anos assim, né? Começou com a Ganar, colocar as pessoas do lado externo do condomínio para fazer o reconhecimento, o atendimento, ou até fazer a segurança. Isso depois o mercado foi copiando, entendendo como fosse uma boa prática, sensação de segurança, né? Então hoje você vê muitos ombrelones na calçada. Isso é Ok. fato, né? E hoje muitas vezes não é um segurança, é um controlador de acesso que muitas vezes faz o papel de segurança. Qual a sua opinião em relação a esse modelo de segurança em condomínios? Vocês estão pedindo que eu responda depende. Não, veja. Não. Não, primeiro depende, depois eu explico. bom. Por quê? Não, Existem condomínios que a triagem, indiferente se é a empresa A, Y, Não, eu dou ou exemplo H, que a Ganala, ela realmente ela foi pioneira nisso. isso. A triagem lá fora ajuda aí muito o poder de reação da equipe de segurança. Então, existem condomínios com uma estrutura, com recuo, etc e tal, que cabe, que faz realmente sentido isso. Tem outros condomínios que o profissional não tem nem o mínimo de estrutura para poder exercer a atividade, ou nem é equipado. Então, você comentou que antigamente eram vigilantes, né, ou VSPPs, enfim, hoje, em alguns casos, nem são controladores de acesso e que seja. Em muitos casos, esse controlador ou vigilante não tem nem um rádio para se comunicar ou um botão de pânico. Então, eu falo depende porque realmente eu tenho condomínios com o triagem, né, com a empresa de segurança que presta o serviço na triagem, faz o levantamento de informações que ele precisa fazer. Em outros condomínios não cabe, porque não tem recuo, porque uma tecnologia consegue liberar mais rápido o primeiro portão, e isso também é um risco. Se essa triagem precisa que abra o vidro ainda lá fora, a gente pode expor mais ao risco, dependendo de quem mora nesse condomínio, etc e tal. Então, por isso que depende. Deixar Então, o cliente exposto do lado de fora pode gerar mais risco. Então, a gente vai analisar caso a caso. Eu tenho condomínios com triagem e eu tenho condomínios sem triagem. E sua opinião, Banda, agora? É idêntica dele, depende Tá do vendo? layout. Depende, ó, ele também responde depende. Tá passação vendo? de Não, pano o que eu não aqui. sou a favor é os condomínios que só tem o meio fio e fica ombrelone que o cara não, aí- consegue nem as pessoas não conseguem nem passar, ou nem com cadeirante, ou pessoas que têm dificuldade de passar porque a calçada ela tem menos de, sei lá, Exato. tem 1,5 m, e o cara coloca ombrelone, ou seja, como você falou, o cara não consegue nem fazer triagem, porque Não, o cara já tá entrando no portão, o cara fica lá provocando e paquerando as meninas, que a gente fala brincando, né? não, E- complicado. e auxiliando a carregar a bolsinha lá do carro do iFood. Agora, assim, quando existe o recuo, uma praça, essas É coisas, totalmente aí eu diferente. sou a favor também. Veja, no Brasil a gente tem uma característica que a maioria das pessoas entendem de futebol, né? O técnico de futebol entendem também, dá um pitaco ou outro de saúde, não toma esse medicamento e tal, e também da segurança, né? Quando a gente chega num condomínio, inevitavelmente vai ter lá alguma pessoa que tem alguma experiência, pode ser até da segurança pública, ele vai trazer essa pessoa, né? Ele ou ela vai trazer alguns inputs ali que a gente ouve, argumenta, mas de fato cada condomínio a gente dá subsídio e informações para entender as constatações e recomendações para tomar essa decisão. Tem muitos condomínios que acham
se sentem mais seguros dessa forma, tá? Como eu disse, tem locais que têm estrutura, tem locais que não têm estrutura, falamos a mesma coisa. Botar o Obrelone lá sem recuo, sem nenhum recurso, não adianta, Mas definitivamente não. Mas a gente tem essa dificuldade. E agora um outro ponto, né, que sempre o pessoal retorna, abre ou não abre o portão, enfim, tá coagido. Novamente, depende. Por quê? Quando a gente tem mais vítimas dentro do empreendimento, a gente tem um cenário. Quando a gente não fecha, quando a gente não abre, né, quando o profissional lá não abre, ele pode gerar um outro tipo de crime e, de fato, não expor o restante dos moradores. Mas é a reflexão que eu sempre faço. Será responsável indiretamente por aquela situação. Então, se você tiver algum tipo de incidente na porta do condomínio, de um morador que está tentando entrar, que tem a prerrogativa que ele pode entrar, a gente, de fato, a empresa de segurança ou o profissional não deixa essa pessoa entrar, vai gerar um problema. Então, se tiver algum tipo de homicídio, vai responder por esse homicídio. Então, são reflexões que sempre a gente coloca, discute, por isso, tem os riscos, tem a forma de gerenciar esses riscos. Então, na prática, essa receita de bolo é o que definitivamente a gente não e concorda. você? Qual a sua opinião? Abre ou não abre? Zero conhecimento em segurança, velho. Eu vejo às vezes nas discussões, até isso assim, se acontece alguma ocorrência fora do condomínio, as pessoas, o civil, cria uma expectativa que o controlador de acesso haja em questão de segurança pública. Que não deve acontecer, ele não é um agente público e nem é de segurança, ele é, na maioria das vezes, um Exatamente, controlador de controlador. acesso. Exato. Eu acredito que em grande, eu com desconhecimento, mas eu acredito que existem outras soluções talvez mais eficazes em grande parte dos condomínios que têm essa estrutura, porque nos que eu já passei e tive ali algum tipo de relação dentro desse processo, eu via sempre muito pouca efetividade. Aham. Basicamente passava, olhava para o controlador de acesso e entrava dentro do condomínio. Porque hoje, eu também eu questiono muito, porque hoje tem vários recursos, né? Você consegue por leitura de placa, por tag, Exatamente. reconhecimento facial, por botãozinho lá, o convencional. Exato. O importante é o layout, que você ter. Aí sim, se você tem o segundo portão, né? Para você fazer dupla checagem. Mas é mais fácil você investir na estrutura e na tecnologia do que manter ainda o cara na calçada. Mas como você falou, tem ainda condomínio que faz questão de pagar aquele posto lá, pagar praticamente 200 e poucos mil reais por ano para ter o cara na porta. Por exemplo, eu fiz parte do comitê de portaria remota lá da BESE, a Associação, né, das Empresas de Segurança Eletrônica. Fiz parte do comitê, as minhas discussões sempre se envolviam, a maioria das vezes, na central, no atendimento, né? Porque, enfim, eu tive uma experiência muito grande dentro de central. E essa é uma discussão, por exemplo, que quando chega um condomínio, eu quero mudar para portaria remota. Então você E chega para a consultoria, né? Contrata a gente para justamente ajudar nessa tomada de decisão. E costumo dizer, se for só pelo custo, se você estiver analisando só o custo, vai tirar uma portaria física e deixá-la remota, é uma forma muito ruim de se analisar. Por quê? Obviamente que é mais barato, é indiscutível isso. Agora, as entregas são extremamente diferentes. Por quê? Quem é conhecido e autorizado, reconhecido, quem mora no condomínio, de fato, o processo é muito mais rápido, autônomo, etc e tal. Agora, para a pessoa que é desconhecida, vai acontecer o mesmo processo, né? De fazer a ligação para o morador, autorizando, ou se é um condomínio empresarial. Hoje a gente teve aqui uma comunicação, a hora que eu cheguei, se não tiver a comunicação com quem autoriza, não vai entrar. Então é a portaria remota que não funciona? Não necessariamente. Um outro exemplo, a pessoa que está interagindo com o profissional, seja ele físico ou remoto. Normalmente ali, eu moro em condomínio também, eu tenho 10 segundos, 20 segundos durante 24 horas que eu interajo com esse profissional ou com esse sistema. Cara, se não, das 24 horas do dia, se 20 segundos não funcionar, para mim não funciona, tá certo? Sim. Então eu trago essas reflexões justamente por isso. Porque não é simples a decisão. Olha, faça ou não faça, porque é mais barato ou não. A contingência da portaria remota é infinitamente melhor, porque ela está remoto, ela consegue dar sequência no atendimento de ocorrência, por exemplo. Mas tem pós e contras para Mas tudo. você acredita que a portaria remota não consegue oferecer o mesmo nível de segurança da física? Ela consegue mais, porque ela tem continuidade. Eu acabei de dizer, quando a portaria remota detecta algo, até
a linha de comando, de procedimentos, de acionamento do órgão público se torna muito mais diferente, muito mais rápido, né? Se torna diferente. Imagine que um profissional do lado de fora lá, um controlador de acesso, debaixo daquele obrelone, num calor de 30 graus. Ele apenas com um rádio. Se ele conseguir analisar, detectar uma situação suspeita e acionar a guarita, que em tese é blindada e tudo mais, se ele conseguir fazer isso, a portaria ainda tem que acionar 190 ou o supervisor. Algumas empresas falam, não, primeiro aciona o supervisor que vai chegar e dar apoio. Enfim, quando a gente tem a portaria remota, essa continuidade ela é um pouco mais segura, né? Porque realmente está fora daquela situação de crise e, em tese, funciona mais rápido o comando de comunicação, entende? Em contrapartida, se chegar e neutralizar esse sistema, se ele não estiver bem protegido, se os sistemas, no modo geral, se ele não for bem planejado, bem instalado e bem manutenido, não vai funcionar. Então, é por isso que dentro de uma portaria remota, esses 3 itens são muito importantes. E requer investimento alto, né? Exatamente, o Porque você investimento tem não é que barato. ter, não é só simplesmente um no-break, você tem que ter gerador, Ter você gerador, tem que garantir que redundância os de motores dos portões sejam parrudos, comunicação, que você tenha contingência de comunicação, de rede, energia, isso aí. que o layout seja favorável. Por exemplo, como eu entrei hoje aqui? Pelo Ah, aqui é uma subsolo. várzea. Mas qual é o exemplo da portaria remota? Você entra no condomínio, aí a gente vai falar que é a questão da cultura e engajamento e comprometimento dos moradores. Justo. Se você entra no condomínio, abre o portão, e se você abre o portão, vou entrar com você também, e eu entro com você, Tudo foi pra Acabou a baixo. segurança. acabou a segurança. É isso aí. Então assim, vamos supor que lá tivesse um torniquete. Pô, eu não consigo passar 2 pessoas no torniquete. Justo. Então você garante que vai passar uma pessoa por vez. A gente fala assim, quando abre a porta, passou uma boiada. Quando você tem sistemas de controles e barreiras que você consegue gerenciar de uma forma individual, você começa a garantir mais, não é que vai resolver 100%, mas você garante mais a questão do acesso e para quem está remotamente, ele consegue analisar melhor. Agora, se você tem um layout tudo bagunçado, É isso. aí não vai adiantar. Exatamente. Eu não sei se é impressão minha, Beto, mas, por exemplo, quando você acabou de citar aqui no nosso prédio, no prédio onde você abriu o AlphaMind, mas eu vejo grande parte dos condomínios, Beto, vou falar grande parte mesmo, tá? Mas uma segurança muito precária, assim, na minha visão de... Empresarial? Também. Lógico, tirando grandes condomínios empresariais, né? Quando a gente tá falando até mesmo lá no WeWork, no própria sede do BTG, tudo, a gente tá falando talvez de condomínios que são exceções. Mas eu vejo em grande parte sistemas muito simplórios, né? Quando a gente tá... O condomínio que eu tô indo, o cartão, mas... E são empresas que têm uma empresa de segurança por Sim. trás. Por que existe esse gap? É o condomínio que não enxerga valor e não quer fazer esse tipo de investimento? É o fornecedor que não incentiva o condomínio a melhorar? O bando hoje entrou no lugar que ele não deveria ter entrado. E entrou com grande facilidade. E se a pessoa... Eu sei que se o bandido ele quiser entrar aqui no condomínio, ele vai ter a mínima dificuldade de entrar. Mas a mínima dificuldade de entrar. Por que existe esse gap tão grande da segurança, se pro síndico é uma coisa óbvia, que ele também sabe que o condomínio está vulnerável, a empresa de segurança tem empresa de segurança aqui, onde está esse gap? Eu acho que é uma belíssima pergunta, mais uma pergunta do milhão aqui, viu, Lucas? Você realmente é É a hora do fantástico. desabafo. É isso. Cara, é muito do que se pensa essa estrutura, se é segurança ou se é só concierge, se é só atendimento, recepção. E Então normalmente, eu atendo também condomínios, né? A gente, aí pouca recorrência, mas muito projeto spot que a gente vem, planeja, analisa risco, etc e tal. O condomínio empresarial, ele está muito mais preocupado em dar vazão. Então você imagina aqui no seu condomínio, onde a gente está agora, tem consultórios médicos, dentários, etc e tal. Para quem paga, definitivamente vocês rateiam o serviço que está lá embaixo, Sim. certo? Para quem está pagando, você está muito preocupado com segurança Sim. ou com rapidez para o seu cliente subir, ou essa clínica, por exemplo, para que essa pessoa chegue rápido, para que não atrase, porque ele tem ali uma série de atendimentos ao longo do dia. Quando eu me deparo com essas situações, eu faço essas reflexões com síndicos, com, no caso, os condôminos ou o conselho, justamente para trazer qual é o requisito do projeto. Vocês querem mais o nível vocês querem mais segurança ou mais atendimento? Porque
realmente, para equalizar não é simples, né? Existe um custo, óbvio, a gente sabe, que não é barato, e existe a entrega disso. Se você tá, né, se o condomínio está buscando muito mais atendimento, ele inevitavelmente existe o conforto ou a comodidade e a segurança. E essa balança é difícil de equalizar, É né? que eu vejo soluções tão legais, eu não sei o quanto elas são aplicáveis, mas, por exemplo, quando eu tenho lá o gerente de contas do Google, toda vez que eu vou visitar, ele me manda um link, eu faço Fantástico. todo o cadastro prévio, e eu chego lá, eu só bato no token de entrada Sim, e eu entro. existe. Aqui, por exemplo, tudo é cartão. Eu fico pensando o quanto é um investimento num facial é tão caro assim para inviabilizar uma entrada. A Yara, ela perde cartão todos os dias. Eu fico pensando o quanto de cartão que gasta. Eu fico pensando o quanto isso é inviável ou é falta de proatividade do condomínio. É o que é o foco, o que eu acabei de dizer, né? E agora, em outras palavras, vou dizer é o foco, porque de fato, se colocar, fazer o cálculo de fato de quanto custa as leitoras, a catraca, etc e tal, e os cartões, você ao longo do tempo tem ROI, tem até ROI. Você Hum? consegue trazer Até programação de resultado, elevadores. exatamente, consegue otimizar justamente a utilização dos elevadores quando tem um sistema integrado. Não. É de fato o foco. Se em muitos casos, até vou um pouquinho mais para trás, na incorporação do condomínio, isso não é discutido. Normalmente, o bando sabe, mais do que eu, inclusive, que está mais tempo no mercado, cara, o condomínio foi concebido, foi construído Não tem e ele entregue para uma no um regimento fala síndico. isso aqui de segurança, no Nada, regimento. normalmente nada. E quando se formaliza um condomínio, opa, agora vamos pensar na segurança. Normalmente as construtoras não entregam um mínimo, nem a infraestrutura seca, tubulações, etc e tal. Então começa a se discutir segurança depois do empreendimento pronto. Aí você vai ter uma série de limitações físicas e também de custo, né? É, se alterar para uma coisa facial, ao longo do tempo até tem ROI, até tem resultado disso, retorno Ah. financeiro efetivo. E a minha última pergunta, Banda, aqui, só para eu fechar essa pauta aqui, deixa eu perguntar mais. O importante é você sair tranquilo. É isso aí, é isso aí. Num caso, por exemplo, acontece um incidente aqui, um crime dentro do condomínio. O quanto o síndico ele é responsável no caso de, por exemplo, o Banda entrou aqui hoje numa falha de segurança. Sim. Aconteceu um crime dentro do condomínio. O quanto o síndico ele é responsável ou não? O síndico é responsável 100% do que acontece dentro de um condomínio. Então ele é responsável civilmente. Inclusive criminal. Lógico que a gente está usando Ele deveria estar exemplo. preocupado com isso, então. Não, você deveria não. Você precisa estar Não, o preocupado. síndico. Claro, você também, porque Sim. inevitavelmente pode acontecer dentro da sua empresa. Mas aí eu posso acionar o condomínio Sim, pela mas sua o omissão. síndico, ele é responsável efetivamente por isso. Vou fazer esse corte, vou mandar pro síndico. Tá. E síndico, tanto no mundo corporativo como residencial. É a mesma coisa. Justo, a mesma coisa. Ele deveria ser o primeiro a querer intensificar a segurança, porque primeiro vai ser rateado entre o condomínio, né? Então, porque o que ele falou é exatamente assim, é o perfil do profissional que está à frente. Se o perfil do cara é manutenção, do síndico, ele vai se preocupar com a manutenção no prédio, Sim. com a questão de facilities, com a questão de aparência, dizer assim. E a parte de facilidade, ar-condicionado, quando o cara, também dá um trabalho quando o manter cara tudo é isso. o perfil, o cara tem o viés de segurança, pode ter certeza que ele vai para o setor de segurança. Talvez aqui, talvez é que realmente o cara não tem viés zero de segurança. Então, mas se o condômino, o grupo de condômino não fazer essa pressão, o cara não vai fazer por livre e espontânea Isso vontade. mesmo. Porque num condomínio a gente compartilha com mais condôminos, moradores, enfim, empresas. E aqui tem um A grupo, decisão, né? Aqui tem um grupo de... exatamente. A decisão se vai implantar ou não uma solução. É. Então, obviamente, se o síndico já demonstrou em algum momento e o grupo, a maioria votou negativamente para a implantação disso, o síndico, de fato, ele vai ter ali algum Se você respaldo. pegar 20, 30 unidades aqui, entrar, buscar o acionista do prédio, dizer que vai sair porque o síndico tá cagando aí pra segurança, duvido que o cara, ou o cara troca o síndico, ou o síndico no outro dia já tá fazendo um monte de investimento. É isso, é isso. Então Pronto, você, entendi. Olha só. então, já você tá incomodado, acho que isso é importante, por isso que faz melhor, né, uma comunidade, né, no caso condomínio, Justo. e você conversar com outros condôminos e, meu, você tá satisfeito com a segurança? Se não tiver, tem que buscar o administradora, por sua vez o acionista do prédio, porque com certeza
o síndico não está preocupado. Exatamente. Você já pode vender já a Mega Vig aqui já. Você já identificou a lacuna de segurança já, né? Aí eu devia ter filmado, né? Devia ter filmado. Devia ter filmado. Boa. Aí, vou fazer minha última pergunta aqui agora, vou trazendo um último assunto, que pra mim aí é É mais... polêmica essa? Não, polêmica. esse é bem tranquilo. É Ok. mais, eu sou uma pessoa de tecnologia, eu fico sempre tentando diferenciar o que é utopia e o que a gente aqui dentro de tecnologia chama do early adopters, né? Das pessoas que gostam muito de novidade, mas não necessariamente aquilo é tão importante de ter. Justo. Perfeito. Eu vejo hoje falando muito de inteligência artificial e até voltado para vídeo analítico já é bem antigo, assim, não é uma coisa Sim. nova que agora igual se tornou o ChatGPT e prompt de Justo. comando. Perfeito. Mas eu queria saber o quão fundamental hoje num projeto de segurança integrada. Eu sei que a resposta é depende, tá? Sei Não, que ela já depende já. essa eu não tenho, depende. Essa, O quanto tem sido de serventia a parte de inteligência artificial hoje, pensando numa central de monitoramento, onde às vezes o fornecedor ele me leva lá na central, eu vejo uma pessoa olhando para 15 telas de um monte de quadradinho, eu fico pensando como é que faz para ver. Eu sei que alguns têm lá tela preta, aparece quando tem ocorrência, mas eu acredito que a inteligência artificial talvez ela é uma maneira de priorização, identificação de padrões, o quanto ela tem sido utilizada dentro dos projetos. essa não é depende, porque eu sou entusiasta Ah, legal. e defendo realmente essa integração. Então você. Antes eu preciso fazer uma reflexão. Pouco adianta a inteligência artificial se ainda não tem integração entre sistemas de alarme, controle de acesso e CFTV. Legal. E eu falo isso, e até eu já participei de outras lives, e qual é a tendência? Eu falo, gente, a tendência é ainda integrar, porque tem empresa que ainda não consegue integrar. O arroz e feijão bem feito ainda é a Exatamente. tendência. É um arroz e feijão mais incrementado e tudo mais. Então, de fato, a tecnologia ajuda e muito. Eu vou dar a resposta efetiva usando o meu exemplo. Há 22 anos atrás, eu estava dentro de uma central de monitoramento, com a tecnologia, obviamente, era muito mais obsoleta, mas a gente olhava ali esse monte de quadradinhos que você usa o exemplo. Depois de 2 ou 3 horas, você não consegue absolutamente analisar absolutamente nada. Então, obviamente, tem a boa prática, né, de trocar de bases, enfim, dependendo do tamanho da central e tudo mais. Tem toda uma série de tratativas para a gente minimizar os riscos de não perceber. E aí, ao longo do tempo, apareceram pop-ups, já uma inteligência artificial ainda inicial, justamente para identificar objetos retirados ou objetos deixados. E isso não é novidade, isso a gente realmente Isso é já fala há antigo mais já, de 10 sim. anos, fala sobre esses analíticos. E já era uma inteligência artificial. Essa evolução, ela é inevitável. Eu gosto muito dela, porque ela ajuda a tomada de decisão. Então, para o operador que fica lá olhando aquele monte de quadradinhos, como você usa o exemplo, quando a gente tem a análise, o analítico ou a inteligência artificial, a gente ajuda, potencializa o trabalho dele, porque a inteligência artificial ela vai detectar um comportamento diferente naquela imagem e vai alertar esse profissional. E inclusive para a metodologia que a ICTS defende, de rotina, alerta e emergência, se um profissional ficar em alerta 24, 12 horas, enfim, ou 8 horas ou 10 horas, dependendo do turno de trabalho, se for central 8 horas e tudo mais, ele não consegue viver, porque você vai ficar em alerta efetivamente sempre. Então, quando a gente tem rotina, alerta e emergência, a gente consegue buscar sinais suspeitos, né, sair da rotina, entrar do alerta da rotina, a gente consegue analisar isso antes de se tornar uma crise, antes de se tornar uma emergência. A inteligência artificial pode ajudar, e deve, e já ajuda, justamente nesses processos, né? Então, o tempo de reação é mais forte, mais rápido e mais eficaz, né? Porque aí torna a pessoa justamente a tratativa que a inteligência artificial não vai fazer. E, primeiro, é ter a visão do cenário, da crise, e o poder de resposta, sabendo efetivamente o que vai fazer, né? A gente até tem alguns softwares que disparam SMS, informações, WhatsApp e tudo mais, mas ainda é robótico. A gente precisa dessa camada humana, justamente tratando das crises, né? Justamente quando se torna emergência, quando se torna uma crise. Bom, Então é fundamental, não depende não, é fundamental a integração. Mas realmente é difícil, porque. E agora tá ainda mais fácil, né? Eu falo difícil do bom integrador saber integrar tudo isso aí, né? Exato.
Mas assim, o fácil é que muitos hoje softwares estão com a API aberta, Pronta já, né? API aberta, você consegue totalmente integrar um diferente. monte de coisa bem legal. Sim. E mais do que você ter a integração, você tem que ter o workflow. Porque não adianta você, o sistema de acesso te falar uma coisa, por mais que Exato. seja integrado, mas o workflow, se não tiver integrado lá para trazer o passo a passo do que ele tem que fazer, e hoje ele está testando lá na central, as câmeras lá que você faz a vídeo de comportamento Comportamento. você vê se o cara tá com sono, o Exatamente. operador, então você até isso hoje passa a monitorar o próprio operador. Mas é da mesma forma que os caras estão colocando, eles colocam em veículo, Veículo, já coloca há DVR muito tempo, regular. já é coloca em isso. veículo para Isso. caminhoneiro, agora a gente está começando a testar dentro da central. Exato. Porque você tem que olhar se o cara mesmo tá com sono. Ah, bom, vai lá no banheiro lavar o rosto e tal, Isso aí. né? Porque ele foi na minha central. Antes a gente tinha 10, 12 pessoas na central para olhar quase 8.000 câmeras. Hoje a gente tem 4 pessoas para olhar 8.000 câmeras. Só foi possível por causa da forma que se monitora hoje. Perfeito. Né? Isso aí. Então você. Então, muito bom papo. Se as Obrigado. pessoas quiserem te encontrar, qual que é o melhor hoje canal para falar com você? LinkedIn, WhatsApp, Instagram? O LinkedIn é muito mais fácil e, enfim, a questão corporativa, né, é muito mais fácil por lá. Então, João Gabriel Barreto, né, ICTS, enfim, tem uma página também da ICTS no LinkedIn, no Instagram também. As redes sociais é a forma mais fácil, realmente, de me encontrar. Porra. Barreto, obrigado pela presença. Vai ter os contatos do Barreto aqui embaixo, pessoal. Então, tanto para Barreto, a gente te usa bastante aqui porque o Barreto é um especialista na área de segurança e, sim, e tá muito presente dentro da comunidade, engajado dentro disso. Então, fique à vontade para fazer contato com o Barreto, vai estar aqui nos descritivos. E é isso. É isso aí. Obrigado, Barretão. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu!